Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, no dia 21 de julho, participei de uma live no canal do Eduardo Moreira, discutimos vários temas lá muito interessantes, vale a pena você ir lá também, se inscrever no canal dele. E hoje nós vamos tratar de um tema que é geopolítico, mas atinge Fundeb, atinge a educação no nosso país. E a gente vai mostrar como é que esses assuntos estão todos alinhavados. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, você que está chegando agora, se inscreva. Eu recebi informação que o nosso portal é um dos que mais tem engajamento, pelo número de inscritos, o número de mensagens e comentários que a gente recebe é muito alto. Isso é muito legal. Continua mandando suas críticas, sugestões, comentários. Eu leio todos do dia. Os dos programas anteriores fica mais difícil, mas de vez em quando eu consigo ir lá responder também. Então vamos embora, vamos tentar iluminar algumas questões aqui, porque esse é um tema que os meios de comunicação não abordam, né? Eleição nos Estados Unidos. O que isso poderá acarretar no Brasil? Se a gente for usar uma linguagem bem folclórica, uma imagem folclórica, a gente vai dizer o seguinte, que se o presidente brasileiro tem alguma influência nesse processo todo, é a influência de ter tido um dedo podre, porque onde ele encostou o dedo, onde ele abraçou, a pessoa caiu em desgraça. E o que está acontecendo a partir dos Estados Unidos para cá? Parece que a direita no mundo inteiro, principalmente desses lados de cá, tem sofrido um baque muito grande por conta da arrogância, por conta da visão de se retirar dinheiro do povo, a visão de se privilegiar sempre os interesses econômicos contra a saúde dos seus povos. Pois bem, isso foi uma grande armadilha que acabou tragando todos esses políticos de direita do mundo inteiro para ficarem agora numa condição de cheque político em relação aos seus povos. Vamos começar dos Estados Unidos até entender o que está acontecendo no Brasil e o quanto a gente precisa salvar o nosso país antes que os vigaristas consigam saquear o máximo que eles possam do nosso povo. Vamos começar nos Estados Unidos. Trump está tendo um revés muito grande na sua campanha, porque está tendo já uma debandada muito grande de senadores, deputados, governadores que perceberam os impactos negativos do comportamento negacionista de Trump, privilegiando sempre o capital, privilegiando sempre o dinheiro. Isso fez com que os eleitores estejam também saindo e os deputados e senadores, governadores, os que são candidatos à reeleição, eles estão preocupados com a sua eleição, cada um tentando arrecadar o máximo para as suas campanhas. Quando a gente vê esse livro aqui do Barack Obama, que eu já comentei com vocês, um livro que eu li em 2007, antes dele conseguir sair candidato à presidência norte-americana, que ele venceria e tomaria posse em 2009, o Obama tinha um interesse especial porque ele é professor de Direito Constitucional e ele avalia nesse livro aqui, A Audácia da Esperança, toda a história política norte-americana para ele poder explicar como é que ele virou político e como é que ele estava no Senado norte-americano. E ele mostra para a gente uma coisa muito pragmática. Nos Estados Unidos, se você arrecada dinheiro, você consegue projeção para ser político. Se você não arrecada, você não é um ninguém. O próprio eleitor americano, ele valoriza muito isso. O fato de você arrecadar muito dinheiro na sua campanha, isso é uma coisa positiva. Lá não tem justiça eleitoral. Então, quanto mais dinheiro, isso representa mais poder e aí as pessoas passam até a ter alguma simpatia. Isso explica por que uma pessoa tão desqualificada como Trump passou a ser uma pessoa com grande identificação em grandes setores da sociedade americana. As eleições lá, embora estejam muito desfavoráveis a Trump, a gente não pode dar isso como favas contadas porque é um país com um processo muito complicado. Se ele estrategicamente conseguir a vitória em alguns estados, isso faz com que, só para dar um exemplo, tanto faz ele ter 99% ou 100% dos votos no estado ou ter 51%, porque se ele tiver maioria mais um, ele consegue todos os convencionais, todos os parlamentares que vão votar no colégio eleitoral. É um troço meio complexo. Então ele é um enxadrista, mas ele já demitiu todo mundo da campanha dele e as pessoas que estão querendo reeleição estão querendo distância de Trump. É muito provável que ele perca essas eleições. O que isso vai acarretar para o Brasil? Um isolamento do nosso presidente negacionista, o homem que levanta a taça cloroquina
para o seu povo incauto, o povo que fica se contaminando e morrendo num país com mais de 80 mil vítimas do genocida. O presidente brasileiro ele só é preservado porque ele está ajudando no plano econômico que o Brasil seja assaltado. E aí a gente parte para as outras questões. Então, Trump lá, o negacionista, está tendo uma grande perda da sua capacidade de se reeleger. Isso vai influenciar outras partes que já estão influenciadas. Porque os governantes de direita na América Latina estão todos descendo a ladeira também. No Peru, o tratamento que o Vizcarra, que é um presidente de direita, teve em relação à Covid, está fazendo com que o Peru experimente cenas pavorosas que a gente não vê no Brasil. O presidente equatoriano, que é de direita também, que está roubando o povo equatoriano no meio dessa epidemia para pagar juros de bancos, também está em derrocada total. O presidente do Chile, que foi abraçado por Bolsonaro, que está com a popularidade lá embaixo, o Bolsonaro totalmente sem noção foi lá abraçar o cara e elogiar Pinochet, que é quase 100% de unanimidade de rejeição no Chile. Enfim, mandou um apoio instantâneo para a usurpadora da Bolívia, que é uma figura totalmente complicada também, que está tendo um tratamento muito ruim com as questões da saúde na Bolívia e também está entrando em derrocada. Bom, vários presidentes com quem Bolsonaro teve contato, sem falar no Juan Guaidó, que é uma figura totalmente desmoralizada internacionalmente e dentro da própria Venezuela é uma pessoa totalmente desmoralizada até mesmo pela própria oposição a Maduro. Então, a conexão da direita negacionista no mundo, sobretudo nas Américas, tem feito com que todo esse processo seja jogado numa grande lata de lixo. Quem está se escapando, quem está conseguindo escapar um pouco dessa história é o presidente do Paraguai, que é de direita, mas ele teve um tratamento em relação à pandemia muito correto, atendendo os protocolos internacionais, e ele salvou milhares de vidas no Paraguai. Mas ele tem escândalos de corrupção, inclusive envolvendo a hidrelétrica de Itaipu, que estão muito obscuros e quando essa bola passar, essa situação passar, essa bola vai ser levantada novamente, a gente não tem a menor dúvida. E aqui na Argentina, aqui do lado, que a gente tem um governo de esquerda e que está tendo um comportamento diferenciado em relação à Covid, portanto preservando milhares de vidas de argentinos e se conflitando também com toda uma política geopolítica comandada pelos organismos internacionais e pelo Fundo Monetário Internacional em relação à educação dos países de uma maneira geral. O que a gente está vendo no Brasil e por que nós fazemos esse link todo com o Fundeb? Porque a agenda do FMI, ela preconiza que seja extraído o máximo de dinheiro dos orçamentos públicos para jogar para a área fiscal, a área financeira. Isso nos indica que todas as áreas sociais de saúde, educação, saneamento básico, enfim, tudo isso é subtraído desses povos, esses povos são mantidos propositadamente na ignorância, no analfabetismo, sem o direito de ter uma reflexão, sem ter direito a meios de comunicação independentes, meios de comunicações independentes, né? Então, quanto mais o povo ficar no atraso e mais vítima dos anestésicos espirituais, porque tem igrejas de espertalhões que são montadas para justamente capitanear essa indignação, essa perda de esperança, esse sofrimento desse povo, então nós temos toda essa situação como pano de fundo. E no Brasil, como é tratada a educação? Bom, desde quando Temer assumiu a presidência da República, o orçamento na área de educação tem caído, ano a ano. E quando chega no governo Bolsonaro, essa situação se acentua e com uma crueza, uma crueldade, né, muito grande, porque Paulo Guedes, esse governo está querendo roubar dinheiro das nossas crianças, roubar dos adolescentes, do Fundeb, para jogar dinheiro no Caixa Central do Brasil, para que esse dinheiro sirva para pagar juros, amortização de juros, a responsabilidade fiscal, etc, etc, etc. Isso não é por acaso, como eu disse a vocês, isso é um receituário que vem de fora para dentro. O noticiário dos telejornais, nessa noite passada, falaram muito de Fundeb, dizendo que o governo apresentou uma proposta em cima da hora, o governo ficou fora dessa discussão, o governo agora quer apresentar uma emenda, enfim. O governo quem? Quem é que está querendo prejudicar o Fundeb?
É o ministro da Educação? Não, porque esse é uma mosca morta que entrou e já está com Covid, já está isolado lá também, não está pitando nada. A única coisa que ele falou de importante nessa história foi uma cretinice de dizer que Paulo Guedes é um cara que está muito preocupado com a educação. Quando ele está tirando dinheiro da educação, né? É um negócio impressionante. O ministro da Educação diz que o Brasil precisa de melhores investimentos, de mais investimentos. Guedes tira dinheiro e ele elogia Paulo Guedes, né? Bom, Paulo Guedes tem sido poupado no noticiário, porque ele que é o sujeito central que está querendo roubar as nossas crianças, roubar o futuro do nosso país. Ele já conseguiu subtrair dinheiro das pessoas que, quando vão se aposentar ou quando chegarem à aposentadoria, não terão direito a uma aposentadoria digna. Ele está tentando assaltar de todo jeito servidores públicos, colocando granadas nos bolsos dos servidores públicos. E agora quer atacar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Tirar a única esperança que as pessoas pobres do nosso país têm de emancipação, de fazer com que seus filhos não padeçam dos mesmos males das gerações anteriores. Então, não basta ele ter roubado tudo que ele pôde, agora tem que roubar o futuro também. E o mais triste é que a gente vê nas redes bolsonaristas, os youtubers bolsonaristas, eles sendo desmascarados agora, né? Porque eles não são a favor de Bolsonaro. Eles estão funcionando como uma correia de transmissão, uma engrenagem da entrega econômica do nosso país, porque eles estão apoiando o assalto ao Fundeb, porque eles dizem que o Fundeb é um ambiente da esquerda, de formação doutrinária. Então, quanto mais essa gente puder destruir a educação das pessoas pobres, mais eles estarão fazendo o jogo dos grandes grupos internacionais que querem manter o nosso povo cada vez mais na ignorância e no analfabetismo. Quando a gente olha aqui para o lado, gente, aliás, é o seguinte, né? Vamos falar de alguns nomes aos bois aqui. Guedes não teve coragem de ir lá no plenário da Câmara, não teve a condição de se colocar com a sua própria cara nessa calhordice. Então ele mandou o general, o Bucha, o boi de piranha, para ir na frente para defender a subtração de dinheiro da área da educação, portanto, roubar o futuro do povo brasileiro. E aí, como muita gente tem pedido também, foi o general Eduardo Ramos, né? O homem que gosta de andar de helicóptero para amedrontar a sociedade. E não posso deixar de comentar também, já que eu falei de general, do perfil moral dessa gente toda que está dentro do governo Bolsonaro. General Braga Neto indicando a sua filha, né, para ser uma das dirigentes da Agência Nacional da Saúde, ganhando uma graninha preta, né? E muita gente tem criticado o general por estar praticando esse gesto nepotista. Mas, gente, ele está num governo cujo presidente é o rei do nepotismo. Então, quando ele olha para o presidente que enfiou filho em tudo quanto foi lugar, mulher em tudo quanto foi lugar, ex-mulher em tudo quanto foi lugar, parentes dos parentes em tudo quanto foi lugar, os amigos dos parentes em tudo quanto foi lugar, a família ficou rica. Os meios de comunicação vão ter que dar conta disso aqui, ó, do talento imobiliário da família Bolsonaro, né? Por enquanto eles estão guardando isso como uma ferramenta de chantagem para manter o presidente lá cada vez mais refém de todo tipo de assalto que está acontecendo no Brasil. Mas isso, no momento oportuno, podem escrever. Esse troço vai começar também a brotar. Então, o general Braga Neto, ele não se sente nem um pouco constrangido em ter esses desvios de comportamento moral republicano, já que o presidente é uma pessoa sem moral alguma, né? Então vamos voltar aqui para o lado para a gente ver que nem tudo está perdido no mundo. Aqui na Argentina, eles têm já um comportamento em relação à educação muito superior ao Brasil há muitos anos. E agora, mesmo com todos os problemas que eles estão enfrentando, com dívida pública, com a pandemia, ter pegado um governo destroçado, mesmo assim, eles estão canalizando recursos para investir em educação de forma maciça. Eles estão lá construindo 63 novas unidades dentro das 47 universidades públicas da Argentina. Isso representa um aumento de 1,5 milhão de vagas para novos estudantes na Argentina, para educar, para formar professores, para formar jovens, formar crianças. E o presidente argentino fez uma live por conta desse programa com 47 reitores dessas universidades públicas, explicando a ideologia no sentido de ter ideias a favor da emancipação do povo argentino. Então ele falou
sobre a importância da educação e esse projeto deles lá. Vamos pegar um pedacinho. Me lo han escuchado decir muchas veces y lo voy a decir muchas más. No son ricas las naciones que tienen petróleo. Son ricas las sociedades que tienen la tecnología para sacarlo. Gente, eu vou pegar só esse trechinho porque ele vai discorrendo, vou colocar esse vídeo todo para quem tiver interesse. Ele vai falando que as nações que se emancipam não são as nações que têm os recursos por si só, mas as nações que têm tecnologia, conhecimento para poder extrair essas riquezas naturais. Ouro, petróleo, até os seus alimentos, os seus minerais, as pescas no mar continental, enfim. Isso mostra para a gente como nós estamos ficando atrasados. Enquanto nós temos aqui do lado um país que tem um presidente que está preocupado em reforçar a educação, no nosso país nós temos um despresidente, um desgovernante, um ministro da Economia que só está praticando no nosso país a agenda do Fundo Monetário Internacional, roubando recursos da educação dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, para beneficiar justamente os seus patrões verdadeiros, aqueles que controlam o setor financeiro, os especuladores do sistema financeiro nacional e internacional. Gente, espero ter jogado algumas reflexões. Vamos continuar para a direita, descer a ladeira abaixo, enquanto a gente tenta salvar o nosso Brasil ladeira acima. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!